Mais uma vez agradeço a sua presença neste consultório. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores e começamos por abrir as portas à Filomena Mendes, que nos telefona de Santarém. Muito boa tarde, Filomena. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde, doutora. Olá. É o seguinte, a minha mãe tem 83 anos e sempre cozeu e leu sem óculos. Mas aqui há uns tempos foi para o hospital com o princípio do infarto. A partir desse dia, ela diz que vê pouco e agora eu queria saber, perguntar ao Sr. doutor se está relacionado com esse infarto que ela teve. Não foi bem um infarto, foi o princípio. Se está relacionado à falta de visão ou se é da idade. Boa tarde, Dona Filomena. De facto, o infarto em si não dá alterações da visão. Agora, o que é que poderá ter motivado o infarto? Será que tem algum problema tromboembólico? Quero eu dizer, será que tem algum êmbolo que se soltou de algum sítio e que possa eventualmente ter entupido, entre aspas, uma parte da vascularização da retina? Se isso aconteceu, de facto, a sua mãe tem razão para ficar a ver pior, porque há uma zona da retina que ficou afetada do campo visual. Pois, ela, desculpe interromper, Sr. doutor, ela nunca mais conseguiu ler, porque não diz que vê pouco, não vê as letras, nunca mais conseguiu ler nem cozer. Pronto, de facto, se é assim, não me parece que esteja relacionado com o infarto. Pode, com essa idade, ter cataratas, por exemplo. O melhor é ser visto, claro, por um oftalmologista, mas o infarto, não estou a ver uma relação direta entre ter tido um infarto e de repente deixou de ver para perto. Sim. Não estou a ver relação. A não ser aquilo que eu lhe falei, do tromboembolismo, que eventualmente possa dar alterações de campo visual. Mas, claro, deve ser vista com esta idade, 83 anos, é pouco frequente, há casos, claro, é pouco frequente a pessoa estar a ver bem para longe e para perto em simultâneo, não é? Às vezes o que acontece é que a pessoa começa a ter uma catarata e essa catarata com a idade começa a ficar tão densa que curiosamente miopiza o olho, isto é, começa a ver bem para perto e não precisa de óculos para perto, porque o cristalino fica, vamos dizer, a lente dentro do olho, que é o cristalino, fica tão densa, o olho fica míope e ao ser míope a pessoa consegue enfiar a agulha, consegue ler, mas levanta a cabeça e não vê bem para longe, reconhece as pessoas pelo vulto, pela forma como falam ou pela forma como andam. Mas, de facto, parece-me ser o contrário, não é? Portanto, ela vê mal é para perto. Pois. Deve ser vista pelo oftalmologista, sim. Então o Sr. doutor aconselha ir a um oftalmologista. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Está bem, Filomena. Muito obrigada a nós pela sua participação. Felicidades. Muito obrigada, Filomena Mendes. Avançamos agora com uma carta da Fátima Dias. Escreve-nos do Porto e diz-nos o seguinte: gostaria de saber se uma cirurgia de remoção de cataratas é definitiva ou se posso eventualmente voltar a ter o mesmo problema. Sim, é definitiva. A partir do momento que a pessoa retira a catarata, é operada a cirurgia de catarata, nunca mais na vida volta a ter catarata. Mas eu vou só explicar um pormenor. Eu vou-me socorrer aqui do meu modelo. Portanto, catarata não é mais do que uma opacidade do cristalino. O cristalino é uma lente que nós temos aqui, atrás da íris, e esta lente, com o passar dos anos, em vez de ser transparente, fica turva, pode ficar assim com este aspecto, uma catarata cortical, pode ficar amarelada e a luz não entra, uma catarata madura, enfim, há vários tipos de cataratas. Nós, quando operamos a cirurgia de catarata, o que nós fazemos é, entramos dentro do olho, vamos abrir um buraquinho aqui na superfície anterior do cristalino, vamos aspirar o conteúdo e, portanto, todo o saco capsular do cristalino fica íntegro, só um buraco à frente é que é feito. Depois de retirarmos todo o conteúdo, portanto retiramos a catarata, introduzimos uma lente intraocular. Essa lente intraocular é calculada de tal forma que a pessoa deixa de precisar de usar óculos para longe e para perto. Há vários tipos de modelos de lentes intraoculares que podemos aplicar dentro do olho, corrigindo a miopia, o astigmatismo, a presbiopia, que é dificuldade em ver para perto.
mas com o passar dos anos, 2, 3, 4 anos, o que pode acontecer é que a cápsula posterior do cristalino pode ficar opaca. E há quem diga que isso é uma catarata secundária, não é? No fundo, a pessoa começa a ver um bocadinho menos. Porquê? Porque há células do epitélio da cápsula que começam a proliferar e começam a migrar para o centro da cápsula posterior e, portanto, a pessoa começa outra vez a ver mal. Então, aí não é preciso ser operada. No próprio consultório, alguns de nós temos isso, um laser que vai atuar a nível dessa cápsula, rompendo a face posterior dessa cápsula e a pessoa volta outra vez a ver imediatamente como via antes da cirurgia. E também essa opacidade só ocorre uma vez. Portanto, a cirurgia é definitiva, o que pode acontecer anos mais tarde, pode não acontecer, mas também pode acontecer, é uma opacidade da cápsula posterior que é resolvida com o laser e a partir daí nunca mais nada acontece, a este nível. Muito bem. Agradeço à Fátima Dias a sua participação. Avançamos agora com outra chamada. Abrimos as portas ao Jorge Antunes, que nos telefona da Maia. Muito boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo ao consultório. Muito boa tarde, menina. Olá. Para o Sr. Doutor. Tenham daí as suas dúvidas. Boa tarde. Parabéns também à Porto Canal. Muito obrigada. Olha, o Sr. Doutor já deu tantas explicações que eu fiquei completamente esclarecido, em certa medida, porque eu fui operado há 28 dias às cataratas. E eu queria saber o seguinte: depois de operado, eu não tenho a informação de que óculos é que devo usar, isto é, os óculos de sol, porque realmente custa não olhar para a claridade muito forte. Isto estou a falar após a operação. Custa não olhar para a claridade muito forte. E é outra pergunta. O Sr. Doutor já respondeu a outro concorrente, a senhora que telefonou para aí, portanto, daquilo que eu precisava de saber, que era a questão de ver melhor ao longe, no bulto e na pessoa e por aí fora. Aí já estou esclarecido, mas tenho essas coisas. Queria saber se a doutora que me operou, Sim. Já disse de que arrumasse com essas armações que depois mudaria de lentes. Pronto. Mas eu, quando cheguei, não me recomendou que usasse óculos de sol ou coisa parecida, na medida em que eu cheguei, passados uns dias, eu tive que pôr os óculos de sol porque custava-me a ver a claridade. Portanto, o sol é aquele dia. Eu gostava de saber se eu, ao colocar esses óculos, se me valorizava ou prejudicava. Bom, Sr. Doutor. Muito boa tarde, Sr. Antunes. Muito boa tarde, doutor. Então, relativamente aos óculos de sol, a primeira coisa que eu lhe devo dizer é que não deve comprar uns óculos de sol, vamos dizer assim, das feiras. Deve comprar os óculos de sol com alguma qualidade. Porquê? Porque o importante nos óculos de sol não é só a diminuição da quantidade de luz que entra dentro do olho, mas também o filtro contra os raios ultravioletas. Uns óculos que não são de sol também devem ter esse filtro ultravioleta. Agora, imagina o que é ter uns óculos de sol sem esse filtro ultravioleta, e os raios ultravioletas podem prejudicar muito o olho. Se compram uns óculos de sol baratos, sem qualidade, entra menos luz para dentro do olho e, portanto, a pupila, a menina do olho, vai dilatar. E, portanto, a quantidade de raios ultravioletas vão ser muito maiores se esses óculos não tiverem qualidade, porque não vão filtrar esses raios ultravioletas. Portanto, devemos comprar uns óculos com qualidade para evitar que isso aconteça. Se não tiver com qualidade, mais vale não usar. Depois, compreenda que, por exemplo, uma catarata, se for assim branca ou parecida, a pessoa lentamente, ao longo dos anos, o seu olho, o interior do seu olho está habituado a ter menos luz. E, portanto, de um dia para o outro, nós retiramos a catarata e implantamos uma lente dentro do olho e, de repente, você acorda no dia seguinte e tem toda a luz a entrar dentro do olho. E, claro, a pessoa fica com alguma fotossensibilidade, dificuldade em encarar a luz. É por isso que, às vezes, nós dizemos assim, olha, por uma questão de conforto, pode usar os óculos de sol, mas de conforto. Simultaneamente, o senhor, durante 2 a 3 semanas, de uma maneira geral, é esse o período de tempo que nós utilizamos umas gotas, faz uns colírios, faz anti-inflamatório, antibiótico, e essas gotinhas também são um bocadinho agressivas para a superfície do olho e, por esse motivo, podem, entre aspas, esfolar um bocadinho a superfície do olho, provocar uma queratite. E, portanto, essa pequena esfoladela da superfície do olho
só por si também provoca algum desconforto, dificuldade em encarar a luz, umas picadelas, umas ardências, um lacrimejo e, portanto, muitas vezes a dificuldade em encarar a luz não é só pós-cirúrgico, por causa da cirurgia de catarata, mas também porque as gotinhas que estamos a pôr, passados 5, 10 dias, começam a ser um bocadinho agressivas para o epitélio e para a superfície do olho e, portanto, começa a ter também alguma dificuldade em encarar a luz. Quanto à graduação dos óculos, geralmente nós esperamos um mês para finalmente receitar óculos, porque aí consideramos que a cirurgia está estável. Mas tudo depende da lente que se introduziu dentro do olho. Nós, antes de operar, temos que fazer um cálculo da lente. A lente que vamos introduzir dentro do olho há vários modelos. Podemos pôr uma lente que corrige apenas a miopia ou hipermetropia. São chamadas monofocais. Já sabemos que a pessoa, se tiver astigmatismo, vai precisar de usar óculos para longe e óculos para perto. Temos um tipo de lentes que corrige, para além da miopia ou hipermetropia, o seu astigmatismo. Chamam-se lentes tóricas. São umas lentes que têm um determinado desenho. Eu até tenho aqui. Tenho um desenho assim, elas, claro, estão aumentadas, e tenho aqui uns pontinhos aqui em cima e uns pontinhos aqui em baixo. E, portanto, quando nós implantamos esta lente dentro do olho, nós podemos implantá-la a 90 graus, a 180, a 130, enfim, coincidindo com o eixo do astigmatismo que a pessoa tem. E assim corrigimos também a graduação para longe. E a pessoa não vai precisar usar óculos para longe, mas com este tipo de lentes vai precisar usar óculos para perto, para ler. Então, também surgem outro tipo de lentes, chamadas lentes multifocais, que têm outro tipo de desenho. Umas muito comuns são estas que têm estes anéis centrais, e são estes anéis que permitem que a pessoa fique mais independente do uso de óculos e deixe de usar óculos para longe ou para perto. Para além deste modelo de lentes multifocais, há outro tipo de lentes, umas lentes acomodativas, que são este tipo de lentes, que têm um movimento anteroposterior e que permitem também simular a acomodação de um olho. E, portanto, tudo isto, e há outros modelos, tudo isto tenta resolver o problema de usar óculos depois da cirurgia de cataratas. Só mais uma observação. Diga, Jorge. Só queria saber uma coisa. Eu fui operado à vista direita, que estava pior, e agora a seguir vou ser operado à esquerda. Tudo cataratas. Então eu faço vou fazer as duas perguntas seguidas, que é para não roubar tempo. Acontece que eu não devo usar óculos nenhums até aí. Não tem problema nenhum. Isso é uma pergunta muito frequente. Vamos imaginar, teoricamente foi operado e puseram-lhe uma lente no olho que foi operado para não precisar usar óculos para longe. Mas você usava óculos, mas vamos imaginar que o Sr. Antunes usava óculos de 3 dioptrias. Sim. Isso, claro, se puser os óculos no olho que foi operado vai ficar a ver mal, porque não precisa das 3 dioptrias. Mas não consigo ver nada. Exatamente. Portanto, aí temos duas opções. Ou põe os óculos e sente-se bem. Se não se sente bem, o que pode fazer é ir a uma óptica e substituir a lente que foi operado por uma lente neutra, sem graduação, para funcionar assim, ver bem do olho que foi operado e ainda tem a graduação do olho que ainda não foi operado. Sim, sim. Pronto, e assim está o assunto resolvido até ser operado ao segundo olho e até a graduação ficar estável, isto é, um mês após a cirurgia do segundo olho, e aí a minha colega depois vai-lhe receitar corretamente uns óculos definitivos. Foi o que ela me disse. Jorge, está esclarecido? Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Jorge Antunes, pela sua participação neste consultório. Felicidades para si. Avançamos agora com outra chamada. Damos a vez à Natália Ferreira, que nos telefona de Rio Tinto. Muito boa tarde, Natália. Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá. Como está? Bem, obrigada. Venha daí as suas questões. Ao seu doutora? Diga. Boa tarde. Será possível pôr a questão ao seu doutora? Claro que sim, Natália. Quais são as suas questões? Diga-nos. O meu marido foi operado o ano passado, caiu e originou um deslocamento de retina. Foi operado uma primeira vez para pôr silicone, foi visto depois, passados uns dias, pelo médico, tinha novamente descolado, foi operado novamente para pôr silicone. Uma terceira vez foi operado para tirar o silicone e pôr gás, e já foi operado uma quarta vez para pôr definitivamente o silicone. Será que é normal isto acontecer, Sr. Doutor? Boa tarde, Dona Natália. Boa tarde. É sempre difícil dar-lhe uma opinião sem ver o seu marido. O que eu lhe devo dizer é o seguinte:
é que a cirurgia de descolamento de retina não é uma cirurgia fácil e linear. Aliás, nenhuma é, mas a cirurgia de descolamento da retina é uma cirurgia particularmente complicada. Se o meu colega, quando operou, colocou o silicone, é porque achou que havia um grande risco de a retina voltar a descolar. Porque nós temos 3 hipóteses. Fazemos a cirurgia de descolamento da retina, aplicamos a retina o melhor que pudermos, muitas vezes fazemos laser e depois deixamos ou soro fisiológico dentro do olho ou deixamos um gás, pode ser ar ou pode ser outro tipo de gás, ou então socorremos do silicone. Quando nós utilizamos o silicone é porque já estamos a prever que provavelmente aquela retina pode vir a descolar. De facto, se o meu colega lhe retirou o silicone é porque algum problema pode ter havido. Por exemplo, o silicone que introduziu pode ter passado para a câmara anterior, isto é, pode ter passado através da menina do olho para esta zona entre a íris e a córnea. E a córnea, o segmento anterior do olho, não gosta de silicone e, portanto, se isso acontece, muitas vezes o que nós fazemos é, chegamos outra vez ao olho, retiramos o silicone, tentamos certificar-nos que não vai voltar a isso a acontecer e pomos novo silicone, sempre para tentar prevenir que o silicone não avance acima do plano da pupila, da íris. Agora, porque é que ele retirou o silicone e pôs gás? Não lhe sei dizer, se calhar ficou confiante pensando que o gás iria tamponar a retina e iria deixar a retina no local. Depois, pelos vistos, o gás não resolveu o assunto. Pois não resolveu, só todos. Desculpe estar a interromper. A terceira vez não resultou, puseram gás e além desse gás puseram também uma lente, tiraram uma catarata e puseram uma lente. Certo. E agora, há 15 dias atrás, já foi operado 2 vezes porque diz que tinha que ficar definitivamente com o silicone. Lá está. É porque a retina não consegue ficar aplicada e, portanto, temos sempre que pôr o silicone, que nós chamamos isso de um óleo pesado, que vai empurrar as paredes da retina para deixá-la ficar no local. Muitas vezes temos que coadjuvar com a realização de laser. O laser, no fundo, vai fazer uma queimadura térmica e provocar uma cicatriz em determinadas zonas da retina para tentar provocar mais aderência da retina. Pronto. Portanto, é possível ficar definitivamente com esse silicone? Mais ou menos. Mais ou menos porque o silicone pode causar 2 grandes problemas. Um deles, hipertensão intraocular. E, portanto, se isso acontecer, ou controlamos com gotas ou comprimidos, ou então temos que fazer outra cirurgia. Caso o silicone não provoque hipertensão intraocular, ele pode emulsificar. Emulsificar é formar pequeninas bolinhas, como quando põe azeite na água. E, portanto, se o silicone começar a emulsificar, também temos que o retirar. Portanto, quando dizemos definitivo, geralmente não é isso que acontece. Nós deixamos o silicone, correndo tudo bem, passado 1 ano, 1 ano e meio, tiramos o silicone do olho, precisamente para evitar esses problemas que eu lhe falei. Noutras situações em que sabemos que se retirarmos o silicone a retina vai voltar a descolar, o que fazemos é retiramos o silicone que está emulsificado, por exemplo, e voltamos a pôr o silicone. Mas geralmente isso é passado 1 ano e meio, mais ou menos. Está bem, Natália? Obrigada. Muito obrigada a nós pela sua participação, Natália Ferreira. Felicidades para si. Vamos avançar agora com outra chamada. Abrimos as portas à Rita Duarte, que nos telefona de Évora. Rita, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Quais são as suas Muito questões? obrigada. Olha, doutora, é assim, eu sou uma doente miúpe, tenho alta miopia. E fui operada em fevereiro a um olho e em março ao outro olho fui pôr umas lentes intraoculares. Eu gostava de lhe perguntar se acha que fiz bem. Boa tarde, Dona Rita. Pois, Boa tarde. se a Dona Rita for uma boa candidata, eu acho que isso é uma excelente opção. Mas aí tem que ser estudada desde logo, não é? Se é uma alta míope, portanto deve ter mais do que 6 dioptrias de miopia. Eu tinha 23 na esquerda e 21 na direita. E já agora, pode ver. que idade é que tem? Eu tenho 40. E puseram-lhe umas lentes
fáquicas, isto é, não lhe retiraram cristalino ou retiraram cristalino? Retiraram o cristalino. Pronto, então fizeram aquilo que nós chamamos uma cirurgia de cristalino transparente. Portanto, uma cirurgia igual à cirurgia de catarata, mas sem ter catarata. E porquê é que lhe fizeram isto? Provavelmente porque, como tem 20 e tal dioptrias, na realidade não há nenhuma lente fáquica, isto é, uma lente em que nós implantamos dentro do olho sem retirar o cristalino, apenas uma lente, dificilmente nós conseguimos corrigir 20 e tal dioptrias, no máximo são 17, 16 dioptrias que conseguimos. Desculpe, doutor, eu fiquei com os óculos somente para ver ao perto com 3 dioptrias. Certo. Mas lá está, porque retirou o cristalino. Porque se não tivesse retirado o cristalino, o outro tipo de lentes que eu estou a falar não corrigia totalmente o seu erro refrativo. Ora bem, se fez bem. Primeiro, como é muito míope, a primeira coisa que temos que fazer é observar muito bem a sua retina. Há vários tipos de miopia, uma delas é a chamada miopia axial, isto é, o globo ocular é muito comprido. Se o globo ocular é muito comprido... É muito comprido, sim, doutor. A retina está toda esticada. Se a retina toda esticada, sim. Se está muito esticada, provavelmente deve ter zonas de maior fraqueza que podem um dia, e você tem que saber isso, podem um dia provocar o tal que falamos com a ouvinte anterior, um descolamento de retina. E, portanto, é importante, antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, fazer uma dilatação farmacológica da pupila e ver muito bem toda a sua retina, nomeadamente a periferia. E se houver zonas de fraqueza, então aí temos que proteger profilaticamente com laser. Eles são muito fracos, os olhos são. Pronto, com laser. Depois, se tudo de facto estiver bem, pois então não vejo qualquer tipo de inconveniente em fazer esse tipo de cirurgia. Já sabemos desde logo se tem 40 anos. Já sabemos desde logo se lhe colocar umas lentes monofocais, como eu expliquei há pouco, que vai precisar de óculos para perto. Poderíamos optar por umas lentes multifocais, como eu falei, mas eu não aconselhava consigo. Altos míopes não são bons candidatos para lentes multifocais. O seu colega também foi da sua opinião. Isso, não. Você precisa de umas lentes monofocais, como colocou. A única solução, de facto, é retirar a sua graduação para longe, mas para perto iria precisar usar óculos como está. E acho que fez uma boa opção, claro. Rita, fica aqui então a indicação do Dr. Álvaro Sá. Muito obrigada pela sua participação neste consultório. Vamos dar a vez agora a outra telespectadora. Abrimos as portas à Alexandra Martins, que nos telefona do Porto. Muito boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Boa tarde. Doutor, é assim, eu queria saber a sua opinião sobre uma questão sobre a minha filha. Tenho uma filha com 9 anos e, por causa de uveites, em setembro acham que ela tem sarcoidose, mas não tenho a certeza ainda porque não tem todos os sintomas da sarcoidose. O problema está nos olhos. E é assim, no olho direito ela tem 14% de visão, no outro tem 60%. Está há 2 meses mais ou menos a tomar cortisona, a pôr gotas, e eu já fui saber várias opiniões médicas e devido à cortisona ela ganhou uma catarata intensa no olho direito e neste momento está com 0% de visão nesse olho. E então agora querem operar, querem que ela tire a catarata, mas que ponha uma lente intraocular. Só que muitos seus colegas são contra e outros são a favor. Eu não sei o que é de fazer. Sr. Doutor. Pois, ora viva, boa tarde. Boa tarde. É sempre uma pergunta difícil também, porque, como diz, há sempre duas correntes, há sempre duas opiniões relativamente a esta situação. De facto, os corticoides, muitas vezes, provocam um tipo de cataratas, que é a tal catarata subcapsular posterior, que, no fundo, ainda agora falei nisso, no fundo o que acontece é que a cápsula posterior do cristalino, aqui assim, por exemplo, a cápsula posterior do cristalino fica baça e, portanto, é como se todo o cristalino estivesse hipotransparente e a pessoa precisa, de facto, de ser operado. Ao ser operado, se nós não colocamos, vamos imaginar, o cristalino de uma pessoa normal tem mais ou menos 22 dioptrias. Se nós não colocarmos uma lente dentro do olho da sua filha, a sua filha vai ficar com mais 22 dioptrias, ou seja, só vê luz, não vê mais nada. Mesmo depois de ter sido operada, precisa de uma lente. A questão está aqui em pôr uma lente intraocular ou uma lente de contacto. Pois, porque as lentes, apesar do olho durante toda a vida não crescer muito, as lentes intraoculares que nós aplicamos têm o tamanho de uma lente de um adulto.
e, portanto, às vezes é um bocadinho incompatível com o tamanho do olho de uma criança. Em segundo lugar, o olho ainda não está completamente formado, isto é, vamos pôr uma lente que depois, mais tarde, temos que a substituir, será? Pois. Por outro lado, um olho de uma criança não é igual a um olho de um adulto, facilmente inflama. É brutal a inflamação no olho de uma criança e, portanto, estar a pôr uma lente intraocular, por muito biocompatível que ela seja, é sempre um corpo estranho dentro do olho de uma criança que pode inflamar muito, ainda por cima com uveíte, que é uma inflamação que você sabe das camadas internas do olho, não é? Da úvea. Portanto, torna-se complicado, não é? Essa decisão. Eu estou certo que os colegas que seguem a sua filha ponderam as duas situações e também perante o estado inflamatório da sua filha, quando for operada, convinha que o olho estivesse o mais calmo possível, o mais controlado possível. Estou certo que os colegas vão fazer o melhor e vão optar pelo melhor, não é? Mas diga-me só uma coisa, por favor, e se eu não quiser que ela ponha a lente intraocular e ponha a lente de contacto, ela depois com a lente de contacto conseguia ver ou ia ver só a luz, não é mesmo? Não, consegue ver. Consegue ver? Consegue. Pronto. E já não há tanto problema de inflamações nem nada. Dentro do olho, por Dentro causa do da olho. lente, não, claro. Pode haver problemas a nível da superfície do olho, não há Claro. nenhuma situação perfeita, não Mas é? depois já era mais fácil de tratar, não é? Sim. Pronto, doutora, obrigada. Muito obrigada a nós, Boa tarde. Alexandra Martins, pela sua participação. Avançamos agora com outra dúvida. Abrimos as portas à Maria Dias, que nos telefona de Felgueiras. Muito boa tarde, Maria. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta à doutora. Diga. O porquê de acontecer uma rasgadura na retina? Ou seja, a retina rasgar. O porquê? Muito boa tarde, Ana Maria Dias. Boa tarde. Olha, há várias causas para isso acontecer. Desde logo, traumatismos. O facto de haver uma pancada dentro do olho, o olho tem duas hipóteses, eu vou ser assim um bocado cru. O olho tem duas hipóteses de reagir a um traumatismo. Ou absorve as ondas de choque e, portanto, isso vai provocar ou pode provocar lesões a nível da retina ou de outras estruturas, nomeadamente rasgaduras, ou então rebenta, fura, não é? Outra situação para ter uma rasgadura é porque existem algumas degenerescências congénitas, isto é, nós já nascemos com algumas zonas da retina que são mais frágeis e, portanto, com o passar dos anos, pode-se a retina nessa zona rasgar. Há também doenças que são mais propensas a haver rasgaduras de retina. Por exemplo, ainda agora falamos com um telespectador que era altomíope. Se é altomíope, o olho é mais comprido, a retina está mais esticada, com maior probabilidade pode ter uma rasgadura de retina. Muito bem. Temos que terminar por aqui o consultório de hoje. Maria Dias, eu agradeço a sua participação. Infelizmente não temos mais tempo. Obrigada a todos por terem participado neste consultório. Dr. Álvaro Sá, foi um prazer tê-lo connosco. Obrigado. Muito obrigada pela sua vinda ao nosso programa e pelos esclarecimentos às questões dos nossos telespectadores.